Uma outra noção de otimização que a gente tem para os modelos é o Knowledge Distillation, ou destilação do conhecimento. Então a ideia aqui é que a gente tem um conjunto de dados que a gente utiliza para treinar um modelo maior, um modelo mais complexo. E a gente otimiza o conhecimento desse modelo utilizando ele para posteriormente treinar um modelo menor que a gente chama modelo estudante. Então a ideia é que a gente consiga ter um conjunto de dados, a gente consegue usar para treinar esse modelo enquanto a gente tem uma certa supervisão do nosso modelo professor que vai ajudar a otimizar o modelo estudante. Então aqui, nesse paradigma, o conhecimento da rede ele vai ser interpretado como as transformações que são realizadas entre a entrada e a saída. Então, a gente interpreta o conhecimento aqui como a resposta que o modelo dá para uma certa entrada. Então, as ativações intermediárias ou a saída dele vai ser representada como conhecimento e não apenas o conjunto de pesos que a gente otimiza em cada neurônio, em cada kernel que a gente tem numa camada convolucional, por exemplo. Então a gente tem essa representação do que é o conhecimento e esse conhecimento, as ativações geradas, ele pode ser utilizado para ensinar um modelo mais simples do que o nosso modelo original. Isso pode ajudar a melhorar a relação entre acurácia e eficiência, a gente está usando uma rede maior, que pode treinar uma rede menor com precisão reduzida, e a gente pode extrair diferentes informações dentro desse processo para fazer a otimização a partir do modelo professor. Então ele vai ser treinado com um certo conjunto de informações. Esse conhecimento ele pode ser representado a partir da camada de saída, vai ser baseado na resposta, a partir das features que ele interpreta em camadas intermediárias da arquitetura, ou a partir da relação que a gente tem entre a entrada e a nossa saída. Então a gente pode estruturar esse treinamento de diversas formas. E a primeira forma é baseada na resposta, então a gente vai treinar o modelo. A gente vai ter um modelo professor, geralmente é um modelo pré-treinado, com os parâmetros congelados. E nesse processo a gente treina um modelo estudante. E aí geralmente a gente tem a camada softmax que gera para a gente o mapa de probabilidade entre as classes. Mas nesse caso a gente utiliza o score direto antes de passar para a camada softmax. Porque esse score ele dá para a gente a relação entre as classes. Então, por exemplo, se a gente tiver uma classe com um score muito baixo ou negativo, a softmax tem tendência a puxar isso para zero e a gente perde essa relação do quão negativa essa classe vai ser para esse exemplo. Então a gente utiliza esse valor direto do score e na distillation loss a gente vai ter valores advindos de dois conjuntos. A gente vai ter o valor do label, que a gente tem a partir do dado, e a gente vai ter o valor da diferença dos scores de cada uma das arquiteturas. Então, baseado na resposta que a rede professora ela dá para essa informação, a gente faz a comparação, a gente faz a diferença entre essas duas e tenta diminuir a divergência entre o que a gente tem no rótulo e o que a rede professora ela está predizendo para esse exemplo e o que a rede estudante ela vai predizer. A gente tenta aproximar essas duas informações enquanto tenta se aproximar também da label real que a gente tem no dataset. Uma outra forma de fazer isso é, ao invés da gente fazer essa comparação direta pelos scores, a gente faz comparação de informações intermediárias da arquitetura. Então a gente viu que durante o processo de extração podem ter features interessantes em cada conjunto de camadas que a gente utiliza que vai agregar informações espaciais, informações em relação à profundidade. E aí, se a gente faz essa correspondência entre as features intermediárias que estão sendo computadas, a gente tem a loss das features e a loss do nosso label que está representado no lugar dos nossos scores. E a gente tem também a relação entre
as respostas geradas. Então, para cada entrada, a gente consegue computar a relação das respostas que são dadas pelo professor e pelo estudante. A gente faz a correlação entre os valores que são computados para cada uma das arquiteturas para essa entrada, então dessas respostas. A gente correlaciona os vetores de saída e computa a loss para tentar aproximar esse conjunto de ativações que são geradas para uma certa entrada. E a gente pode ter alguns tipos de treinamento também nessa ideia de destilamento de conhecimento. A forma tradicional é o offline, então a gente tem uma rede maior professora que foi treinada anteriormente. Geralmente ela fica congelada, a gente não atualiza os parâmetros e a gente utiliza para otimizar a rede estudante com aquelas formas de otimização que a gente viu anteriormente. E a gente pode também ter a forma online, ao invés da rede ela ficar congelada, a gente também atualiza a rede professora durante o treinamento. Então a ideia é que a gente faça duas otimizações, tanto para a rede professora quanto para o estudante. E aí pode ser um caso que a gente não tinha dado disponível, a gente tem poucos exemplos e aí tenta otimizar os dois em paralelos. E a ideia é que a rede estudante ela chegue na acurácia que a gente consegue para a rede professora, que é uma rede maior e mais complexa, e ela vai tentar otimizar a rede estudante passando dicas de como seriam as features em cada uma das camadas ou como seria o score que ela deveria computar para cada label. E é essa a ideia principal do destilamento de conhecimento. A rede ela não vai se basear só na resposta da label, mas ela vai se basear em dicas de valores intermediários que ela deveria estar computando para obter aquela label correspondente. E no Self-Distillation, a gente vai usar a mesma arquitetura tanto para professor como para estudante. Então a gente tem uma arquitetura professora, que é o mesmo tipo da estudante, e a gente faz o Self-Distillation, que é tentar otimizar com base nos próprios valores que ela gera. Então, algumas características da Knowledge Distillation: a gente tem os modelos professor e estudante, a gente tem essa configuração de como faz a transferência de conhecimento, quais informações a gente extrai de um modelo para a outra arquitetura. E a gente, nesse modelo estudante, a gente pode utilizar uma arquitetura simplificada, menor, ou a mesma arquitetura mais quantizada. A gente tem mais precisão aqui, enquanto aqui a gente tem um modelo de menor precisão. A gente pode utilizar a mesma estrutura ou até uma estrutura semelhante, mais otimizada. E aqui algumas aplicações de treinamento de destilação de conhecimento, diversas formas de algoritmos que a gente pode implementar a destilação. Então a gente pode implementar para o treinamento adversarial. A gente tem a rede geradora, que gera exemplos. A gente tem a rede discriminadora, que tenta discriminar esses exemplos. E a gente tem essa ideia de concorrência de uma rede tentando ser melhor do que a outra. Então, no Knowledge Distillation, a gente pode ter a rede discriminadora como sendo a rede professora, e a gente tem a rede geradora, e essas duas redes elas vão ajudar a otimizar a rede estudante, que vai ser um outro discriminador mais simples do que o nosso original. Ou a gente pode ter a rede estudante sendo a geradora, que vai aprender a partir da rede professora e vai tentar gerar exemplos para redes discriminadoras, onde as redes discriminadoras é a label desses exemplos. Ou a gente pode ter a configuração que a gente tem um modelo professor pré-treinado para fazer a geração, a gente gera um modelo mais simples, estudante, e a partir desse modelo a gente faz o treinamento adversarial entre o estudante e o discriminador, que foi treinado a partir de uma rede mais complexa. A gente pode ter a configuração multiprofessores, então pode ter informação ao invés de apenas se basear na informação de apenas uma arquitetura. A gente pode usar N arquiteturas, agregar essa informação e treinar a rede estudante.
ou a gente pode ter a multimodality, que basicamente a gente tem certas modalidades do nosso dado, a gente traz certo conhecimento do dado, e a rede professora que foi treinada para uma modalidade, ela pode ensinar a rede estudante que vai ser treinada em outra modalidade. Isso é eficiente, por exemplo, se tem um conjunto de dados que não foi rotulado com certa informação e foi rotulado com outra informação. Então, na medida que a gente tem um dado que foi rotulado para essa primeira modalidade, a gente tem a label que treinou o modelo professor e a gente tem a resposta esperada para essa arquitetura, enquanto ela consegue treinar a rede estudante em que a gente não tem, por exemplo, a label para a informação dessa segunda modalidade. Que é muito comum, por exemplo, no caso que a gente tem uma imagem, a gente tem os objetos que estão nessa imagem, mas a gente quer criar uma legenda descrevendo o que tem nessa imagem. Então, a modalidade 1 seria a classificação dos objetos ou a detecção, e a modalidade 2, a label que a gente não tem, seria criar a legenda que descreva aqueles objetos que estão na imagem, de forma coerente. A gente pode utilizar também o distillation para utilizar essa rede, que vai ajudar a otimizar a rede estudante. Então são diversas formas que a gente tem de compor a knowledge distillation. Cada um opera de uma forma diferente, mas a ideia é que a gente tem sempre essa rede professora que passa dicas para a rede estudante. A gente não se baseia apenas no label que ele tem que alcançar, mas a gente passa informações de ativações intermediárias que ele pode chegar a representar com uma arquitetura mais simples do que a que a gente estava utilizando originalmente. E é bastante interessante esse trabalho, a Knowledge Distillation Survey. Ele é não tão antigo, de 2021, e aí tem toda a ideia de como funciona o Knowledge Distillation, os conceitos, teorias e algumas aplicações práticas e referências que é interessante verificar. Então, para quem tem interesse, é interessante dar uma olhada nesse trabalho.